Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Borrum e hoje estamos aqui para falar sobre a vitória da seleção brasileira contra a seleção croata. Jogo que aconteceu na última terça-feira, acabou em 3-1, o Brasil saiu ganhando com o gol do Danilo, logo no finalzinho ali do primeiro tempo, um belo gol do Danilo, volante, e no finalzinho da partida a Croácia empatou o jogo, e aí também, mais perto dos acréscimos dos minutos finais, o Igor Thiago faz o segundo gol, que daria a vitória para o time da seleção brasileira, e aí veio também o Gabriel Martinelli e fez o terceiro do gol para sacramentar a vitória da seleção brasileira. Eu deixei aí na thumb uma coisa que reflete muito o que foi a partida, tá? Apesar da vitória da seleção brasileira contra a seleção croata, o Brasil não me convenceu. Ou seja, vencemos, mas não convencemos. Acho que o time ainda é um amontoado, é óbvio, é nítido que falta ali uma peça de confiança na lateral. Acreditamos que seja o Éder Militão. No lado esquerdo não acho que vai ser muito diferente, acho que vai ser ou o Douglas Santos mesmo, ou o Alex Sandro entrando ali na vaga do Douglas Santos. No meio de campo, a ausência do Bruno Guimarães é muito sentida pela seleção brasileira, e mesmo que o Andrei Santos faça boas partidas e o Danilo Santos seja um jogador muito útil, inclusive com esse gol no jogo contra a Croácia, sacramentou a sua ida para a Copa do Mundo, o Bruno Guimarães é extra classe. Hoje, para mim, ele é mais importante para a seleção brasileira do que propriamente o Casemiro. E a gente tem que dizer aqui, o Casemiro é um grande jogador, tem muita história no futebol e ele tem uma liderança muito grande. E ele é extra classe, só que a idade chega para todo mundo e dá para ver que ele tá mais pesado em campo. Não que ele esteja gordo, não é isso. O ritmo dele já é um pouco mais lento do que era o Casemiro antigamente, então ele precisa de um jogador ali para ajudar ele, para ele não ficar sobrecarregado. Então aquela história, os laterais podem subir que o Casemiro faz a cobertura. Não é bem assim mais. Não dá para os dois laterais subirem ao mesmo tempo, e não dá para um lateral subir sozinho, mesmo assim não é o suficiente para o Casemiro ficar. Não é. O Casemiro ele precisa de uma companhia do lado dele, e essa companhia é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães indo para a Copa é o titular absoluto. E eu até peço desculpas a você, internauta que está assistindo. Muitas vezes eu até fiquei desanimado com a vitória da seleção brasileira. Sabe por quê? Porque com esse resultado, o Ancelotti pode se respaldar e falar assim, sem o Neymar, a gente conseguiu vencer a Croácia. A gente não precisa do Neymar para ir para a Copa do Mundo. E, gente, novamente chovendo molhado dizer aqui, o Neymar precisa ir para a Copa. Mas ele mais erra do que acerta. Tá, mas quando ele acerta, é um passe para um gol decisivo. Quando ele acerta, ele faz um gol decisivo. Entendeu? Ele vai tentar 10 vezes. Se dessas 10 vezes, 2 vezes entrar a bola no gol, já é o suficiente. Hoje a gente não tem um jogador que faça o que o Neymar é capaz de fazer. E ele se mostrou que ele conseguiu jogar 90 minutos contra o Remo, fez uma boa partida, deu uma assistência para o Tassiano, que nenhum jogador conseguiria dar aquele passe. Não que não conseguiria, mas não pensaria em dar aquele passe. Não teria essa visão de jogo que o Neymar tem. E eu acho que o Neymar... Se o Neymar já consegue ser um diferencial nesse time fraco do Santos, um time horrível, um amontoado que é o time do Santos, a seleção brasileira ele sobra. Porque vai ter outros jogadores para dividir a função ali com ele. E outra, o Neymar não vai nem tocar na bola, mas ele abre marcação. Porque todos os adversários vão dobrar a marcação no Neymar. Ou seja, vai sobrar espaço para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que inclusive fez uma boa partida contra a Croácia,
Mas ele já disse que tem dificuldade de jogar quando tem 2, 3 marcadores marcando ele. Se ele tem essa dificuldade, chama o Neymar para dividir isso. Vai abrir espaço pro Vinícius Júnior jogar, pro Rafinha jogar, pro João Pedro jogar. João Pedro que inclusive não tá convencendo na seleção brasileira. Gosto muito do João Pedro, mas pra mim hoje ele é reserva. Reserva. Matheus Cunha, ele é um jogador que faz feijão com arroz, mas precisa mostrar mais também. Eu gosto do Matheus Cunha, mas precisa mostrar mais. Precisa mostrar mais. Luiz Henrique pra mim é um dos melhores da seleção brasileira hoje. Ele é um jogador que tem assim, vaga cativa na seleção brasileira. Ah, mas ele é jogador para segundo tempo. Cara, ele provou que tanto no segundo tempo quanto no primeiro tempo ele jogando, ele é um diferencial. Ele é um diferencial. Ele jogou bem o jogo contra a Croácia, jogando de titular. Jogou bem contra a França, entrando no segundo tempo. Pra mim é um ótimo jogador, é uma grande surpresa pra mim, tá? Uma grande surpresa. A zaga, acho que com o tempo vai se ajustando as coisas. Fiquei triste pelo Bremer não ter jogado. Acho que ele poderia ter sido testado, Bremer com o Marquinhos. Inclusive o Bremer merece muito mais do que o Léo Pereira ir para a Copa do Mundo. E eu acho que o Léo Pereira vai acabar indo para a Copa do Mundo porque ele joga num time que tem mais visibilidade do que o Bremer, inclusive, tá? E eu acho injusto esse tipo de coisa. Acho injusto esse tipo de coisa, tá? Só porque o cara joga no Flamengo, ele tem que ser convocado a todo custo. E o Léo Pereira não é nem o melhor zagueiro do Flamengo, tá? Não é. Se fosse para convocar um dos zagueiros do Flamengo, eu convocaria o Léo Ortiz, tá? Ou até mesmo Vitão, sendo reserva. Eu acho o Léo Pereira muito fraco para a seleção brasileira. O Bento é fraco. O Bento é fraco, fez uma partida horrível contra o time da Croácia. E cada vez mais a gente fica mais refém do Alisson, gente. Vocês falam, mas o Alisson tem braço curto. Mas o Alisson não pega pênalti. Gente, o Alisson é o goleiro mais seguro que a gente tem na seleção brasileira. Se sai o Alisson, eu iria de Hugo Souza. Pra você ter uma noção. Hugo Souza, pelo menos, ele é grandão, ele é jovem. E de repente, numa disputa de pênaltis, ele realmente tem essa qualidade que nenhum outro goleiro brasileiro tem. O Ederson não é pegador de pênalti. O Bento, muito menos. O Bento não é nem goleiro, né? Enfim. Pra mim, o Alisson é a primeira opção no gol e o Hugo Souza é a segunda opção no gol. Na minha opinião, tá? Bento não dá. O Ederson, muito menos. O Ederson é fraco também. Fraco. Me dá até um negócio de olhar pra cara do Ederson. Aquela cara de tudo menos de goleiro. De tudo menos de goleiro. Essa é a verdade. De goleiro eu convocaria o Alisson e o Hugo Souza. Talvez levaria... Pode ser o Bento. Só pra preencher grupo. Ou de repente levaria um goleiro das categorias de base da seleção brasileira, né, do pré-olímpico, pro cara já sentir como que é a experiência de jogar uma Copa do Mundo. Na lateral direita levaria o Wesley, porque não tem outro jogador. Eu no lúdico, iria no Rodinei, porque o Rodinei tá há quase 10 anos já regular na lateral direita e ninguém pensa no Rodinei, né, de lateral direito. O Éder Militão, não levaria o Danilo, mas ele vai ser convocado, o Danilo. Marquinhos, Gabriel Magalhães. Para a reposição do Marquinhos e do Gabriel Magalhães, eu levaria o Bremer e o Thiago Silva, mas o Thiago Silva não vai ser convocado, porque ele não fez parte desse ciclo da Copa. Na lateral esquerda, Douglas Santos. Aí tem também, o Alexandro, acho que aí não foge muito. Bruno Guimarães, Andrei Santos, Danilo Santos e o... Cara, aí tem algumas opções aí. Eu levaria o João Gomes. Acho que ele é mais jogador do que o Paquetá. Acho que ele contribuiria mais para a seleção brasileira do que o Paquetá. Não levaria o Fabinho, acho que o Fabinho não faz sentido, o Fabinho na Copa, E acho que o nosso ataque não é um ataque ruim, só que ele não desempenha. Acho que
Pô, o Estevão vai ser convocado, Rafinha vai ser convocado, Vinícius Júnior vai ser convocado, Matheus Cunha, João Pedro. Mas eu não convocaria o Richarlison e eu tenho certeza que ele vai acabar aparecendo na Copa, porque não faz sentido um jogador ser a capa da nova camisa da Seleção Brasileira e não jogar a Copa. Acho que o Igor Jesus merecia uma oportunidade na Copa, mas ele não vai ser convocado. Quem mais? Pô, mano, o Igor Thiago, apesar de ter feito um gol de pênalti, não acho que fez nada demais com a camisa da Seleção Brasileira. O Endrick merecia muito ir pra Copa, e é muito triste ele não ser convocado. E eu acho que ele tinha que ser convocado. Ryan tinha que ser convocado, o Antony tinha que ser convocado. Mas o Antony não vai de jeito nenhum, porque ele não foi convocado nenhuma vez com o Ancelotti. E é absurdo, porque o Antony é um diferencial para segundo tempo também. Mas eu entendo que tem já o Luiz Henrique, tá? Cara, é torcer agora. Tudo que nos resta é a Seleção Brasileira, é a Copa do Mundo. E a minha expectativa é o Neymar na Copa, mas eu acho difícil ele ser convocado. Porque na cabeça do o Ancelotti ele é muito cabeça dura, essa é a verdade. Ele não escuta a torcida brasileira, ele vai nas suas convicções e morre abraçado com elas, tá? Eu acho que ele não vai convocar o Neymar e acho que deveria. E é um erro se ele não levar. Mas enfim, eu vou continuar torcendo até o fim. E a moral da história é: apesar da vitória da Croácia, vencemos, mas não convencemos. Dito isso, o que você achou da partida da Seleção Brasileira? Deixe aí nos comentários. Eu vou ler um por um, tá bom? Um beijo. Tchau!